Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou trazer aqui mais um texto do Ioscas. A página institutoioscas.com disponibiliza uma série de textos fantásticos e aqui eu vou ler mais uma indicação da minha querida Claudinha Vilas Boas. Um beijo para Claudinha, linda do meu coração. Um texto publicado na página no dia 29 de novembro de 2017. O título é A Luz do Mundo e a Misericórdia. Bora lá, meu povo. O mundo não é um bom lugar para se viver. Eu estava convencido desta afirmação enquanto observava as belas montanhas sentado em uma confortável poltrona na varanda do mosteiro. Cansado de tantos conflitos, injustiças e maldades, eu tinha perdido a esperança de viver em um mundo melhor. A minha vida pessoal também acumulava uma série de brigas e decepções, seja na família, entre amigos ou no trabalho. Desse modo, me alegrei ao viajar para passar um período de estudos e reflexões na ordem. O mosteiro era um bom refúgio. Eu tinha chegado na noite anterior e ainda não tinha encontrado com o velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da Irmandade. Ele retornara um pouco mais cedo. Vinha de uma série de palestras em cidades próximas e tinha se recolhido em seu quarto para descansar. No dia seguinte, ao acordar, passei na biblioteca para pegar um livro, enchi uma caneca de café no refeitório e fui para a varanda. Não demorou muito, o velho veio ao meu encontro. A barba branca cuidadosamente aparada, os passos lentos, porém firmes, e com as feições coradas pelo sol das montanhas, ele era a imagem da alegria e da jovialidade, apesar da idade avançada. Uma energia de bem-estar e paz o envolvia e contagiava as pessoas à sua volta. Mas não era uma calma preguiçosa, era uma tranquilidade vitalizante. Ele próprio, embora apreciasse o descanso, estava sempre envolvido em várias atividades, estudos e não dispensava a prática da yoga ao acordar. Ele trazia em si o poder da leveza e a força do movimento. Ofereceu-me um sorriso sincero e um forte abraço. Sentado na poltrona ao lado, contou do ciclo de palestras que acabara de ministrar e como estava contente por isto. Disse que queria me falar de seus novos projetos, mas antes desejava saber como eu estava. Como as palavras costumam refletir a bagagem da alma, derramei todas as minhas frustrações e lamentos quanto ao mundo. Concluí dizendo que agora iria me fechar mais em meu círculo de vida e seguir cada vez mais alheio às iniquidades da humanidade. Em seguida, acrescentei que eu estava ansioso pelo início daquele período de estudos e pelo desenvolvimento espiritual que ele traria. O velho me ouviu com atenção e paciência, sem me interromper. Ao final disse: o novo ciclo de aprendizado será bem diferente dos anteriores. Acho que será proveitoso, embora tenha dúvidas se irá lhe agradar. Curioso, perguntei sobre qual autor iríamos nos debruçar. Eu apreciava muitos e outros eu desejava conhecer. Yogananda, Lao Tse, Blavatsky, Kardec, Teresa d'Ávila eram alguns do extenso rol. Ele foi enigmático na resposta. Todos são maravilhosos e permitem valiosos conhecimentos, mas desta vez estudaremos um que considero como o meu favorito. Ele fez uma pausa e me surpreendeu. Há um pequeno grupo de refugiados que chegou recentemente da África. Eles foram alocados em uma cidade próxima daqui. Ficaremos alguns dias com eles. Como ficaremos? Eu tinha vindo de outro continente em busca de sossego e estudo. Sinceramente, não fazia parte dos meus planos trocar o conforto do mosteiro pela precariedade de um acampamento de refugiados. O velho balançou a cabeça como quem diz que me entendia e disse: não tiro a razão
nem a liberdade de escolha. Perguntei se todos os monges, como são denominados os membros da ordem, também iriam. Ele sacudiu a cabeça e explicou: não, iremos você e eu. Os demais ficarão para as palestras, leituras, debates e meditação. E em seguida ele concluiu: partirei amanhã cedo logo após o café. Esteja pronto caso queira me acompanhar. Do contrário, você pode ficar com os demais sem problema. Diferente do que se poderia imaginar, não havia qualquer traço de decepção ou ressentimento na voz do velho. Era apenas bondade e compaixão. Foi justamente isso que me tocou a ponto de incomodar. Eu estava decidido que ficaria no mosteiro. Eu sonhava com esses dias. Toda aquela vivência de estudos era fantástica e apenas possível uma vez por ano. A miséria humana estava disponível a qualquer hora. Não, eu não iria acompanhar o velho. Naquele dia assisti a uma palestra seguida por um animado debate. Não me lembro do assunto abordado nem do que foi discutido no colóquio. Apenas pensava no convite absurdo que o bom monge tinha me feito. Passei a noite em claro. No dia seguinte, quando o velho entrava no carro que o levaria ao acampamento, cheguei esbaforido, com a mochila nas costas. Entrei pela outra porta e me sentei ao seu lado no banco de trás. Ele, sem olhar para mim, arqueou os lábios em um leve sorriso. A viagem demorou quase 6 horas. Um campo de refugiados é o perfeito retrato das periferias urbanas, com o agravante de que aquelas pessoas não têm planos para o dia seguinte, apenas sonhos. Era justamente o sonho pessoal, a alavanca propulsora do velho. A sua força e poder, o seu discurso e ação, a sua esperança e fé. No bom monge, o sonho pulava com a disposição de um garoto travesso. A primeira sensação que tive foi de que o acampamento se assemelhava a um orfanato, com a diferença de que havia, além das crianças, adultos que também estavam órfãos. Órfãos da vida, mais do que dos seus corpos, mais do que os seus corpos, as suas almas precisavam de resgate. De imediato, entendi que não se morre com a finitude do corpo, mas com o abandono da alma. Porém, antes que eu pensasse em qualquer palestra de cunho espiritual para animar aquelas pessoas, era necessário cuidar de feridas, providenciar roupas, sanar a desnutrição, criar condições para que as crianças estudassem e traçar metas de trabalho para os adultos. Enfim, proporcionar àquelas pessoas as condições mínimas de existência. Era tanto para se fazer que tive vontade de desistir. Tive a convicção de que o melhor a fazer era dar meia volta, entrar no carro e retornar ao mosteiro. Cheguei a colocar a mochila nas costas até que, quando ia me retirar, percebi o velho abraçado a 3 crianças. Uma delas com uma ferida infeccionada no braço, manchara a camisa do monge com sangue e pus. Reparei que ele não dava a menor importância a isso. Ao contrário, o seu olhar tinha uma luz indescritível, irradiava o amor na sua vibração mais alta. Era a caridade, a beneficência, a compaixão. O amor em seu sentido mais nobre. Ame o outro como a si mesmo. Eu já ouvi essa frase diversas vezes, mas foi a primeira vez que eu a vi. Não, não e não. Aquilo era muito elevado, mas não era para mim. As autoridades e os governantes foram eleitos para resolver isso. Além do mais, eu já fazia minha parte através de doações financeiras para ONGs que cuidavam de problemas semelhantes. E não queria essa vida. Aquele não era o meu mundo. Quando eu estava saindo, não consegui deixar de olhar para o velho mais uma vez. Para minha surpresa, ele também me olhava. Nos seus olhos não havia decepção, apenas misericórdia.
Nos encaramos por segundos que se traduziram em uma eternidade em meu coração. Então, ele balbuciou lentamente com os lábios para que eu pudesse entender. Vós sois a luz do mundo. Era um trecho do Sermão da Montanha, texto que eu tanto estudara por ser o eixo filosófico da ordem. 1000 coisas se passaram na minha cabeça. Como eu me sentiria em voltar para o mosteiro e seguir nos estudos se eles não me tinham serventia? Como evoluir sem me envolver com o mundo? Como avançar sem a coragem de me reinventar? Eu estava disposto a viver a minha existência ou somente tirar férias sobre ela? Se estou neste planeta, com todas as suas aflições e injustiças, é por causa da minha afinidade energética com ele. Eu não era tão bom como gostava de me imaginar. Para ter direito a um mundo melhor, eu tinha a obrigação de ser uma pessoa melhor. Não tinha jeito. Era impossível evitar o espelho. Eu tinha cruzado o ponto sem volta. Joguei a minha mochila para o lado e me aproximei de um médico que estava generosamente prestando serviço ali durante as suas férias no hospital em que trabalhava e me ofereci para ser seu assistente. Ele sorriu e pediu que eu lhe passasse mais gaze e algodão. Uma energia incomensurável pulsou em minhas entranhas e toda a repulsa se modificou por uma enorme vontade de fazer o que tivesse que ser feito. Naquele instante, comecei a entender um pouco mais sobre o amor. Foi um dia intenso, o primeiro da semana que eu passaria ali. À noite, após um jantar frugal e um banho em condições precárias, encontrei o velho sentado sozinho e quieto em um banco de madeira a céu aberto. Sentei-me ao seu lado e apenas falei, obrigado. Ele sorriu e ficamos calados por algum tempo. Quebrei o silêncio para comentar que seria preciso providenciar muitas coisas para que aquelas pessoas saíssem das margens da vida e pudessem se reintegrar ao mundo. O monge balançou a cabeça em concordância e acrescentou: sim, precisam de condições materiais para atingirem uma condição básica de existência, mas precisam também de afeto. Elas não podem desacreditar no amor, na sua força e poder transformador. Tampouco nós, pois nem sempre teremos dinheiro suficiente para suprir as necessidades alheias, mas quando nos negamos a oferecer carinho e atenção, revelamos toda a miséria em que vivemos. Comentei que enquanto eu auxiliava no serviço, tive uma sensação de leveza em relação aos meus problemas pessoais, por perceber o quanto eles eram de simples superação. Tinha me dado conta de como eram risíveis as minhas paixões. Acrescentei que a vida podia ser diferente e um mundo um bom lugar. O velho sorriu e disse: somos a luz do mundo. Se dentro de mim está escuro, encontrarei um mundo sombrio para viver. Do contrário, se existe luz em mim, viverei em um mundo claro e colorido, apesar de todas as dificuldades e problemas inerentes à vida. Se há luz em mim, tenho também o poder de iluminar a vida de quem estiver por perto. Quanto mais alto eu vibrar a minha luz, mais longe será o seu alcance. As trevas somente persistirão enquanto eu me negar a acender a minha própria luz. Quando ilumino a mim, ilumino o mundo. Comentei que agora concordava que aquele ciclo de estudos prometia grandes avanços. O velho expôs as suas razões. Olhar as fotos de um lugar será sempre diferente de morar nele. Ouvir falar de uma pessoa nunca será igual a conviver com ela. Assim é com as virtudes. Precisamos experimentar cada uma delas para conhecê-las de verdade. Só então será possível incorporá-las ao nosso jeito de ser e de viver. Ele fez uma pausa e prosseguiu. A misericórdia é uma das mais belas e poderosas virtudes por toda a sua profundidade. A começar pela origem latina da própria palavra.
Ela é uma das mais lindas do vocabulário. Trata-se da união de duas outras, misere e córdia, que significam aflição e coração. Ser misericordioso é usar o coração para curar a aflição de alguém. Ele olhou-me nos olhos e concluiu: a misericórdia é uma das variantes mais elevadas do amor. Na misericórdia, o sagrado se manifesta através de você. O velho pediu licença e se levantou. Era hora de dormir. Fiquei ali sentado por mais algum tempo, pensando em todas as lições que couberam naquele dia. Lembrei que antes de virmos, ele tinha dito que iríamos estudar o seu autor predileto. Eu estava curioso para saber de quem se tratava. Foi quando me dei conta que tínhamos falado da luz do mundo e do valor da virtude e da misericórdia, a quinta bem-aventurança, trechos do Sermão da Montanha. Sorri sozinho. Não foi difícil descobrir o seu nome. Justamente aquele que não escreveu uma única linha, mas viveu o amor de acordo com a sua palavra. Oh, Jesus amado. Ioscas. Eita que os textos dessa página realmente tocam fundo na gente. A luz do mundo e a misericórdia. Nós não temos condições e poder de aplacar a dor do mundo. Mas nós sempre podemos ser úteis para minimizar a dor de alguém. O exemplo de Jesus é a maior lição de vida que um ser humano precisa para caminhar neste plano de terceira dimensão. Só o Sermão da Montanha já valeria. Mas muito mais do que o Sermão da Montanha são os exemplos que o Mestre deixou. Independente das distorções na história da vida de Jesus, e não me perguntem quais são, porque eu não conheço, mas eu sei que existem distorções, não muda absolutamente nada no que ele de fato é, enquanto luz do mundo, porque ele continua sendo a luz do mundo, e nós também. Porque um dia ele disse: vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Ainda esses dias eu li aqui um texto, Jesus Sananda. O modelo ou o exemplo deixado por Jesus é exatamente o que está descrito aqui nesse texto. Muitas vezes a gente acaba se isolando e quando a gente se isola, só um minutinho, gente. Vamos lá, desculpa, pessoal. E muitas vezes, quando a gente se isola, pode acontecer uma tendência da gente achar que os nossos problemas são os maiores do mundo. E quando a gente é colocado diante de certas situações, a gente percebe que muitas vezes os nossos problemas são muito menores do que a gente acredita que eles verdadeiramente são. A gente não pode, obviamente, fingir que o problema não existe, mas há que se dar a eles a importância que tem. E ainda, infelizmente, existe tanta dor no mundo. E a gente sempre
como eu disse no início do meu comentário, a gente sempre pode fazer algo por alguém. Nem sempre esse algo vai ser uma ajuda física ou financeira, material. Mas essa questão de se alimentar a alma de alguém, isso faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Tem uma frase aqui nesse texto, vamos ver se eu acho. Eita, meu Deus do céu. Isso aqui. Eu vou ler de novo esse parágrafo, tá? A viagem demorou quase 6 horas. Um campo de refugiado é o perfeito retrato das periferias urbanas, com o agravante de que aquelas pessoas não têm planos para o dia seguinte, apenas sonhos. Era justamente o sonho pessoal a alavanca propulsora do velho, a sua força e poder, o seu discurso e ação, a sua esperança e fé. No Bom Monge, o sonho pulava com a disposição de um garoto travesso. A primeira sensação que tive foi de que o acompanhamento se assemelhava a um orfanato, com a diferença de que havia, além das crianças, adultos que também estavam órfãos. Órfãos da vida. Mais do que os seus corpos, as suas almas precisavam de resgate. De imediato, entendi que não se morre com a finitude do corpo, mas com o abandono da alma. E é verdade. Tanto que muitas pessoas vivem fisicamente, mas estão mortas em vida pelo abandono da alma. E muitas vezes não precisa tanto assim para se resgatar uma alma. Um olhar, um acolhimento, né? Quantas pessoas se sentem invisíveis no mundo? Às vezes por desempenharem funções humildes e por tantos outros fatores. E muitas vezes essas pessoas que são, para muitos, são invisíveis, têm o seu dia modificado muitas vezes por um bom dia. Por isso que eu falo para muitas pessoas, nunca deixe de expressar sua simpatia, sua educação, sua gentileza para alguém. Um bom dia com um sorriso pode ser o único momento de amor que essa pessoa vai receber. O amor se expressa de muitas formas, gente. Muitas. Ser gentil com o outro enobrece muito mais quem dá do que quem recebe. Ser generoso com o outro enobrece muito mais quem dá do que quem recebe. Nós estamos aqui neste mundo para reacessar virtudes da alma que todos nós já possuímos. Mas em função de tantas questões e de tantas vidas, de tanta manipulação, de tanta coisa distorcida e errada, nós fomos nos desconectando. Pois é, aqui estamos nós. Tantas pessoas precisando de ajuda, de apoio, de acolhimento, de amor. E muitas pessoas colocam tantos empecilhos, né, para ajudar. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso porque eu não tenho tempo. Ah, eu não posso porque eu não sei o que fazer.
Todos os dias a vida traz, assim, no mínimo, dezenas de oportunidades para sermos úteis. E não há nada realmente mais gratificante do que você ser útil. Do que você, muitas vezes, usar a sua experiência, tudo aquilo que você aprendeu, porque aprender não é só teoria. Teoria tem gente que tem de monte, como eu digo, é uma biblioteca ambulante, é uma Barça, é uma Barça ambulante, esqueci o nome da outra enciclopédia, britânica, né? Um Wikipédia ambulante. Não vale nada isso aí. Quando eu falo assim, tem gente que acha que eu estou desmerecendo o conhecimento. Eu não estou desmerecendo o conhecimento. Eu estou desmerecendo a inutilidade de um conhecimento que não é colocado em prática. Teoria é excelente. Prática é indispensável. E todos os dias nós somos convocados pela vida a colocar em prática tudo que nós aprendemos. Enxergar o outro, enxergar outra alma é um dom num mundo de terceira dimensão. É um dom que todos podem desenvolver. Ao que tudo indica, nós viveremos num mundo onde o olhar ao outro será uma das premissas. Onde esse tipo de situação relatada nesse texto, campos de refugiados, pessoas sofrendo, não vai mais existir. Com as bênçãos de Deus não vai mesmo, não vai ser mais necessário. Mas até lá, e mesmo a questão, né, dos projetos humanitários que a gente sabe que estão aí, com fé em Deus, em vias de serem colocados em prática. A gente sabe hoje que por trás de certas organizações, lamentavelmente, existem redes criminosas. Mas existe muita gente boa no mundo também. Gente capaz de exercer a plenitude da alma através da misericórdia, que realmente é uma das mais belas facetas do amor. É você tentar minimizar a aflição de alguém da forma que você puder. Você pode não resolver a questão da pessoa, até porque se a gente entra no âmbito dos planos de alma e das questões a serem trabalhadas, isso não nos cabe. Mas eu não posso viver a minha vida justificando tudo pelo karma. Ah, fulano está passando por aquilo que provavelmente em outra vida foi um demônio, então ele está pagando o karma dele. O karma se torna uma caixinha se a gente não tiver cuidado. O karma se torna uma prisão se a gente justificar tudo pelo karma. Nada me impede de ser alguém, nada me impede de ser uma ferramenta que possa colaborar positivamente na vida daquela pessoa. Uma pessoa invisível, quando se sente olhada, tem a chance de resgatar o seu amor próprio, que é a base de tudo. Pessoas, né, que passam por essa situação, né, nós vimos muitas cenas ao longo dos anos de pessoas sendo resgatadas em mar aberto, pessoas que desencarnaram nessas travessias e por aí vai. Até perdi o raciocínio.
Imaginem o nível, né? Como que uma pessoa dessa se sente? Nada. Elas não têm perspectivas. Elas não sabem nem se elas vão conseguir chegar em terra firme quando vêm pelo mar, né? Elas não sabem se elas vão conseguir chegar onde elas precisam para recomeçar as suas vidas. É um mundo de incertezas. São criaturas realmente, né, deixadas à margem do caminho. Então, quando elas se sentem olhadas, imagine o impacto positivo que isso causa nessas pessoas. Somos a luz do mundo. Se dentro de mim está escuro, encontrarei um mundo sombrio para viver. Por isso que tem muita gente que olha para fora e só vê caos, escuridão. Porque essa escuridão está dentro dela. Não é o mundo que é escuro. É ela que está no escuro. E enquanto ela não acender a própria luz, porque a luz também não vem de fora, tudo está dentro de nós. Tem gente que às vezes vive uma vida tão difícil, vou usar a palavra difícil, mas é uma pessoa tão positiva. Por quê? Porque é a luz dela. Porque a luz dela está acesa. Não depende do externo, gente. Ao contrário, o externo reflete o nosso interior. Se existe luz em mim, viverei em um mundo claro e colorido, apesar de todas as dificuldades e problemas inerentes à vida. Se há luz em mim, tenho também o poder de iluminar a vida de quem estiver por perto. Nos tornamos, sim, faróis. É impossível você acender a sua luz e ela não tocar um raio, né? Não atingir um raio no seu entorno. Você não tem esta obrigação, mas isto é possível. Aí vai depender daqueles que são tocados pela sua luz reagirem ou não a ela. Quanto mais alto eu vibrar a minha luz, mais longe será o seu alcance. As trevas somente persistirão enquanto eu me negar a acender minha própria luz. Quando ilumino a mim, ilumino o mundo. Eu já disse algumas vezes em alguns textos que os seres da não-luz não gostam de ter trabalho. Quanto mais você acende a sua luz, quanto mais você alimenta a sua luz, quanto mais você se mantém conectado com a luz, uma hora eles cansam. As trevas somente persistirão enquanto eu me negar a acender minha própria luz. Nenhum tipo de treva resiste à luz. Quando ilumino a mim, ilumino o mundo. Somos todos um. Amai ao próximo como a ti mesmo. No final das contas, a gente vai chegando à conclusão, a gente e eu vou chegando à conclusão de que a única lição de fato que nós viemos aqui aprender é a lição do amor. Como disse um texto do Silvio esses dias, a nossa missão sempre foi o amor.
Para chegar a essa conclusão, nós experienciamos muito ódio, muita raiva, muita frustração, muita mágoa, muita dor, muito ranço. E nós precisamos depurar tudo isso para entender que no final das contas é o amor que cura, é o amor que salva, é o amor que perdoa, é o amor que liberta, é o amor que ressignifica, é o amor que redime, é o amor. Eu acredito que nós que estamos nesse caminho de busca, a gente sempre fica na dúvida, né? Sobre o caminho que nós estamos tomando, sempre não, de vez em quando. Será que eu estou fazendo, não estou? Será que está certo, não estou? E mais uma vez eu vou dizer a vocês, façam o que vocês podem com amor. É a intenção que determina tudo, que move tudo. A gente não precisa de grandes obras. A gente precisa de atitude, de pequenos gestos que possam modificar a vida das pessoas, que possam colaborar com a vida das pessoas. Esse texto aqui é um texto que fala de amor de uma forma tão profunda. É um texto que representa a figura de Jesus de fato neste personagem que é o velho, né? A misericórdia é uma das variantes mais elevadas do amor. Na misericórdia, o sagrado se manifesta através de você. Porque você se coloca à disposição sem perguntar quem é, de onde vem, o que houve. Você só se doa. Isso é aquilo que se conhece por amor incondicional. Onde não há condições para se fazer o bem. Que a gente não se esqueça de que um dos maiores exemplos que Jesus nos deixou foi o de nos relembrar que nós somos a luz do mundo. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque entendendo a luz que nós somos, a gente se conecta com a nossa essência e com a nossa luz interior, a ponto de iluminar o mundo, a ponto de superar as nossas dificuldades, como esse moço superou a repulsa, né? Daquelas cenas desafiadoras e se entregou a ajudar o médico que ali estava, também como um voluntário, porque o sentido de humanidade em minimizar o sofrimento daquelas pessoas falou mais alto. Quando eu digo, eu não sei se os textos aqui são histórias reais ou fictícias, não dá para saber, mas a gente entende que são perfeitamente possíveis. E isso serve para nos lembrar do quanto nós somos capazes e do quanto a essência humana de fato é boníssima, porque provém da fonte que é Deus.
que é a inteligência suprema, é a luz suprema, é o amor supremo, é tudo supremo. Eu deixo esse texto para vocês, mais uma reflexão desta página, cujo site é Instituto IOSCAS. Aqui na descrição fica exatamente o link do texto. Vale a pena, se for o caso, reler, para que a gente possa assimilar cada vez mais a importância do entendimento de que a ferramenta mais poderosa e eficaz que existe atende pelo nome de amor. E essa ferramenta possui muitas facetas, entre elas a misericórdia. E que a gente também se lembre, mais uma vez eu vou repetir aqui, não sei quantas vezes eu disse isso nesse vídeo. Nós somos a luz do mundo. A maior autoridade moral que já pôs os pezinhos nessa terra nos lembra disso diariamente. Tá bom, minha gente? Um beijo, Claudinha. Mais uma vez, minha gratidão. Sem comentários. Amo você, linda. E a vocês, meus amores, Deus abençoe a cada um. Um grande beijo. E a titia volta amanhã com mais um conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.